Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos três modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que vão para baixo e estão vinculadas às ações fruitivas da sociedade humana. Entendeu, Bima? Não entendeu. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, tá? Adaschordvam prasritastasya shaka guna pravida vishaya pravala adashamulani anusantatani karmanu bandini manushya loke. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 15, verso 2. Felizmente, Prabhupada explica, a gente entende. A descrição da figueira de Bengala é explicada mais amplamente aqui. Os seus galhos se espalham em todas as direções. É a árvore da criação. Nas partes inferiores existem manifestações variadas de entidades vivas, tais como seres humanos, animais, cavalos, vacas, cachorros, gatos e etc. Estes estão situados nas partes inferiores dos galhos, enquanto que nas partes superiores estão as formas mais elevadas de entidades vivas, os semideuses, os gandharvas, fadas e muitas outras espécies superiores de vida. É tudo que você ouve falar por aí, existe ou tem um fundo de verdade, e nos Vedas tem todo o conhecimento completo e perfeito. Assim como uma árvore se nutre com água, esta árvore se nutre com os três modos da natureza material. Às vezes encontramos que uma extensão de terra é árida por falta de água suficiente, e às vezes uma extensão de terra é muito verde. Similarmente, onde os modos da natureza material são proporcionalmente maiores em quantidade, as espécies de vidas diferentes se manifestam nesta proporção. Os brotos da árvore são considerados os objetos dos sentidos. Pelo desenvolvimento dos diferentes modos da natureza, desenvolvemos sentidos diferentes e, através dos sentidos, desfrutamos diferentes variedades de objetos dos sentidos. Considera-se que a fonte dos sentidos, os ouvidos, o nariz, os olhos e etc., são os brotos superiores adaptados ao gozo de diferentes objetos dos sentidos. As folhas são o som, a forma, o tato, os objetos dos sentidos. As raízes, que são subsidiárias, são os subprodutos das diferentes variedades de sofrimento e gozo dos sentidos. Desse modo, desenvolvemos apego e aversão. As tendências para piedade e impiedade são consideradas as raízes secundárias, que se espalham em todas as direções. A raiz verdadeira vem de Brahmaloka, e as outras raízes estão nos sistemas planetários humanos. Depois que a pessoa goza os resultados de atividades virtuosas nos sistemas planetários superiores, ela desce a esta terra e renova o seu karma, ou, em português, atividades fruitivas, para a sua promoção. Este planeta de seres humanos é considerado o campo de atividades. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala. Só ler, já é melhor que nada, mas só ler não adianta não. Tem que ler, entender e praticar. Porque a prática, essa prática leva à perfeição. As outras práticas levam à ilusão. Até rimou, você viu? Não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela termina, onde ela começa, ou onde sua função ou sua fundação está. Estava ali de novo, eu estava pensando aqui, né? É a árvore da criação, né? A árvore da criação material. Todo o mistério está sendo desvendado aqui neste capítulo.
Não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela termina, onde ela começa ou onde sua fundação está. Mas com determinação deve-se derrubar esta árvore com a arma do desapego. Fazendo isso, a pessoa deve buscar este lugar do qual, tendo ido uma vez, nunca se retorna, e ali render-se a esta suprema personalidade de Deus, Krishna, a partir de quem tudo começa e em quem tudo permanece desde tempos imemoriais. As raízes estão lá, né? Nossas raízes também, né? Nossas raízes não estão nos mundos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. Agora se afirma claramente que não se pode compreender a forma verdadeira desta figueira de Bengala neste mundo material. Uma vez que a raiz está para cima, a extensão da árvore verdadeira está no outro lado. Ninguém pode ver até onde a árvore se estende, nem ninguém pode ver o começo desta árvore. Contudo, é preciso descobrir a causa. Eu sou o filho de meu pai é o filho de tal e tal pessoa e etc. Buscando desta maneira, a pessoa chega a Brahma, que é gerado pelo Garbhodakashayi Vishnu. Desta forma, quando finalmente a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, Krishna, este é o fim do trabalho de investigação. A pessoa tem que buscar esta origem desta árvore, a suprema personalidade de Deus, Krishna, e buscar através da associação de pessoas que têm conhecimento desta suprema personalidade de Deus. Então, através da compreensão, a pessoa se desapega gradualmente deste falso reflexo da realidade, e através do conhecimento a pessoa pode cortar a ligação e situar-se realmente na árvore verdadeira. A palavra asanga é muito importante neste ponto porque o apego por gozo dos sentidos e por dominar a natureza material é muito forte. Portanto, todo mundo quer controlar, todo mundo quer dominar. Portanto, essa é uma doença, né? Uma doença também ilusória. Portanto, a pessoa deve aprender a se desapegar através da discussão da ciência transcendental baseada nas escrituras autorizadas e deve ouvir de pessoas que realmente têm conhecimento. Como resultado de tal discussão, na associação dos devotos, a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se render a Ele. Aqui se dá a descrição desse lugar, aonde se vai e de onde não se retorna a esta falsa árvore refletida. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é a raiz original do qual tudo emana. Aquilo que os cientistas buscam e nunca vão encontrar materialmente falando, né, Bimala? A raiz de tudo, a raiz original, o começo de tudo. Como que é que eles falam? Não sei, não lembro como eles falam. Eles inventam uns termos técnicos, umas teorias furadas e não explicam nada. Só enche o povo de teoria furada. Para conseguir o favor desta personalidade de Deus, Krishna, a pessoa tem simplesmente que se render, e este é o resultado de executar o serviço prático e amoroso a Deus, ouvindo, cantando e etc. Ele é a causa da extensão deste mundo material. O próprio Senhor Krishna já explicou isso. Aham Sarvasya Prabhava. Em português, eu sou a origem de tudo. Aí, está procurando? O que você está procurando? Está aqui, ó, em Krishna, porque ele falou pessoalmente isso. Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a origem de tudo. Krishna é a causa de todas as causas, e a única... É a única causa sem causa. Ele não é causado por ninguém, ele não veio de lugar nenhum.
Se tivesse vindo de algum lugar, não seria Deus. Se fosse causado por outra causa, não seria Deus. É assim que a banda toca, Bímola. Ele é sempre existente, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é sempre existente. Ele não veio de lugar nenhum, tá? Já parei de falar. Portanto, para sair do envolvimento desta forte figueira de bengala da vida material, a pessoa deve se render a Deus, Krishna. Então, logo se renda a Krishna, a pessoa se desapega automaticamente desta extensão material. Tá, já parei de falar. Sim, senhora. Não achei ruim não, estou banando o rabinho. Ou é um devoto de verdade, né? Um devoto de verdade que segue regras e regulações, que segue o padrão de Prabhupada, ou é um cachorro bailarino. Não, eu não sou cachorro bailarino, eu não sou mandado por uma mulher. Ah, tá, então faz um negócio. Troca de casa, de carro, faz alguma coisa importante sem consultar ela para você ver quem manda. Né, Bímola? Vai ver quem manda. Como você faz um negócio sem minha autorização, sem falar comigo? Nossa, você vai ouvir muito, você vai ligar a metralhadora. Fala igual uma metralhadora. Sem razão, a mulher já fala. Com razão, então, meu amigo, está ferrado. Seu ouvido vai virar um alvo de uma metralhadora. Tá, já... Tem gente que acha que não é cachorro bailarino, Bímola. Quem manda no mundo são as mulheres, Bímola. É no mundo das almas condicionadas, porque no mundo dos verdadeiros devotos de Deus, dos devotos avançados, que são raros, raríssimos, por isso que Hari é raro. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, não pode falar nada. Não, eu ia falar, não vou falar mais nada. Tá, vamos ler mais um pouquinho, tá? Já vou ligar o trem aqui. Pronto. É eu que tinha que te lembrar. Não, a senhora tem razão. Vamos ler um pouquinho mais do livro Karma, a Justiça Infalível. Onde nós paramos para... tá aqui, ó. Item 3. Karma, a lei da natureza. As estritas leis da natureza de Deus. Aí, ó. Essa besta dessa máquina estúpida aqui baixou o tamanho da letra. Tô vendo que está cada vez mais difícil. Você manda fazer uma coisa, ela faz outra. Aí você faz, ela desfaz. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Então esses lixos eletrônicos, mecânicos, químicos, são tudo imperfeitos, porque os criadores são imperfeitos. Tá, já parei de falar. Para anular a atividade pecaminosa é necessária uma expiação proporcional a ela. Isto é o que as escrituras aconselham. Shukadeva Goswami diz que se a pessoa... podia aumentar mais um pouquinho a letra, hein, Bímola? Aumentar aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos pôr 168, o tamanho da letra é 168, vamos ver. Já melhorou bem. Tá bom, deixa assim então. Depois muda ali, tá? Onde eu estava? Atrapalhando o trânsito. Segue o enterro. O enterro da ilusão, Aqui, ó. Shukadeva Goswami diz que se a pessoa executar a expiação antes da morte, em sua vida seguinte ela não cairá. Mas se ela não se purificar de suas atividades pecaminosas, levará consigo as ações resultantes e terá de sofrer. Tem um ditado furado que fala, sua vida nada se leva. Se leva sim os pecados, as coisas boas e ruins que você fez. Isso você leva, porque você é uma alma eterna. Senão a história do plantou e colheu não funciona, né? Desse mundo nada se leva, só as coisas boas e ruins que você fez. Você e eu, todos nós, né? Pessoas comuns. Porque as pessoas iluminadas não levam
nem coisas boas nem ruins, porque eles fazem ações que não geram reações e por isso voltam para a morada eterna de Deus, Krishna. Mas se ela não se purificar de suas atividades pecaminosas, levará consigo as ações resultantes e terá de sofrer. Segundo a lei, quem mata tem que ser morto. A ideia de olho por olho, dente por dente, não é um conceito muito novo. E o encontramos no Manu Samhita, o Código Védico de Leis para a Humanidade. É uma lei eterna de Deus, né? Que muita gente não sabe disso. Essa lei, resumindo, de olho por olho, dente por dente, o plantou, colheu. Você pode plantar o que você quiser, mas você é obrigado a receber as reações de suas ações. Então, o Código Védico de Leis para a Humanidade, e nele se diz que se o rei castiga o assassino, este se beneficia, porque, se não for morto, levará consigo a reação do assassinato e terá de sofrer de muitíssimas maneiras. Quando o governo aplica a pena de morte, o primeiro beneficiado é o assassino, é o criminoso. Porque, em primeiro lugar, ele para de pecar, senão a lista dele cresce, né? Fica aquela lista lá de 2, 3 metros, como a gente vê no Brasil, né? Os criminosos têm uma lista, já foi preso já perderam as contas de quantas vezes foi preso. Por isso, um governo de verdade que representa Deus tem pena de morte para 6 tipos de pessoas, como é falado no Bhagavad Gita, como ele é. Então, se o rei castiga o assassino, este se beneficia, porque se não for morto, levará consigo a reação do assassinato e terá de sofrer de muitíssimas maneiras. As leis da natureza são muito sutis e são administradas muito corretamente, se bem que as pessoas não saibam disso. No Manu Samhita se autoriza o conceito de olho por olho, dente por dente, que de fato é respeitado em todas as partes do mundo. De forma semelhante, existem outras leis que ditam que uma pessoa não pode matar nem sequer uma formiga sem ser responsabilizada por isso. Como outra máxima aqui, Bima. Lei de Deus, né? Que ditam que uma pessoa não pode matar nem sequer uma formiga sem ser responsabilizada por isso. Por isso que a gente fala que aplicar a pena de morte só para os governantes, é obrigação dos governantes. Como não podemos criar, não temos o direito de matar nenhuma entidade viva e, por conseguinte, as leis feitas pelo homem que distinguem entre matar um homem e matar um animal são imperfeitas. Ao passo que existem defeitos nas leis humanas, não pode haver defeito nas leis de Deus. Segundo as leis de Deus, matar um animal é tão condenável quanto matar um homem. Aqueles que fazem distinções entre esses 2 casos estão inventando as suas próprias leis. Até nos 10 mandamentos se prescreve: não matarás. Esta é uma lei perfeita, mas ao especular e fazer discriminações, os homens a desvirtuam. Não matarei o homem, mas matarei os animais. Desta forma, as pessoas se enganam e criam sofrimentos para si próprias e para os demais. De qualquer modo, no entanto, as leis de Deus não desculparão este comportamento. Todos são filhos de Deus, Krishna, mesmo sob diferentes corpos e formas. Deus é considerado o Pai Supremo e único. Pode ser que um pai tenha muitos filhos e que alguns deles sejam inteligentes e que outros não sejam tão inteligentes. Mas se um dos filhos inteligentes diz ao pai: meu irmão não é muito inteligente, posso matá-lo? O pai concordará com isso? O simples fato de um filho não ser muito inteligente e de outro desejar matá-lo para aliviar a carga nunca será razão para que o pai aprove o ato. Da mesma maneira, se Deus, Krishna, é o Pai Supremo, por que ele haveria de permitir a matança dos animais
que também são seus filhos? No Bhagavad Gita, o Deus Supremo Krishna declara a Arjuna que todos os seres vivos entre os 8.400.000 espécies de vida são seus filhos. Eu sou o Pai que dá a semente, diz o Senhor Krishna no Gita. Assim como na procriação material comum, o pai proporciona a semente e a mãe desenvolve o corpo mediante a alimentação necessária ao feto. Da mesma forma, as entidades vivas, partes integrantes do Pai Supremo, são impregnadas pelo Senhor Krishna na natureza material. A dimensão da alma transcendental é muito pequena e nas escrituras védicas se diz que Kshagra, em português a 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. Esse é o tamanho exato de nós, almas eternas. Resumindo, menor do que um átomo material. Dificilmente podemos imaginar um pontinho dividido em 1000 partes. Em outras palavras, a alma é tão minúscula que não pode ser percebida, nem sequer pelo mais poderoso dos microscópios. E depois outra, né? Nós somos antimatéria. Com esses lixos eletrônicos, mecânicos, químicos, não vai se conseguir ver o que não é material. Assim sendo, a dimensão da centelha transcendental que somos nós é tão pequena que é invisível para a visão mundana. Como o Prabhupada já explicou, você pega a ponta superior de um fio de cabelo, corta em 100 partes, aí você pega uma dessas 100 partes, descarta as outras 99, pega essa outra parte aí e corta em 100 vezes novamente. Esse é o tamanho exato de nós, almas, ou seja, menor do que um átomo material. Toda esta informação se encontra nas escrituras. Depois falar que não tinha vida inteligente há mais de 50 mil anos, Bimala. Tem provas arqueológicas aí de quando Deus veio há 2 milhões de anos atrás, há quase 2 milhões de anos atrás. Deus veio para dar o exemplo de um governante perfeito como o Senhor Ramachandra. Tem até desenho no YouTube, Ramayana com Y. Tá. Não é para falar agora, não dá tempo de falar nada. Tá bom, sim senhora. Toda esta informação se encontra nas escrituras védicas. Tá, já vou parar. Mas devido ao fato de não possuirmos visão perfeita, não podemos ver. Mesmo que nossos olhos materiais não possam perceber a dimensão da alma, ela encontra-se dentro do corpo. E quando vai embora, adquire outro corpo de acordo com o seu karma. Em português, o seu trabalho. Página 10, devemos sempre ter em mente, aqui ó, página 10, devemos sempre ter em mente, tá? Página 10. Mas você que não quer parar de ler esse livro Karma, a Justiça Infalível, e o Bhagavad Gita como ele é, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. O link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, o resumo Prabhupada um santo no século XX e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Se não achar o link, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com
ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Eu preferia outra página, outro site, Bimala. Aparecia já as 3 opções, a opção luxo, econômica e usada no selo se tiver em estoque. Aqui aparece o luxo no final da página também. Tá bom, sim, eu não mando nada, não apito nada. Como não? Quem manda aqui sou eu quando você não tá. Tá pensando o quê? É assim que a banda toca. Tá, qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda. O que tem na agenda? Tem um convite, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punyashravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abradeshu Nityam Bhagavata. Errei tudo aqui, Bima. Tá, vou ler isso aqui de novo. Vou tentar de novo aqui. Shrivatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridiyanta Istoi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo A Chegada de Akrura a Vrindavana. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadhivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, estou olhando aqui onde parou. Página 783 aqui, ó. As qualidades, atividades e aparecimentos do Senhor Supremo Krishna destroem todos os pecados e criam toda boa fortuna, e as palavras que os descrevem animam, embelezam e purificam o mundo. Por outro lado, palavras desprovidas de suas glórias são como os adornos de um cadáver. Srila Sridhara Swami levanta a seguinte possível objeção: como pode alguém que não tenha ego ordinário e seja 100% autossatisfeito ocupar-se em passatempos? Aqui se dá a resposta. O Senhor Krishna age na plataforma transcendental pura para o prazer de seus amorosos devotos e não para obter alguma espécie de prazer mundano. Este mesmo Senhor Supremo Krishna descendeu na dinastia dos Satwatas para dar prazer aos enaltecidos semideuses que mantêm os princípios religiosos que ele criou. Residindo em Vrindavana, ele difunde a sua fama, que os semideuses glorificam em canções e que traz auspiciosidade a todos. Hoje, com certeza, hei de ver a ele, a meta e mestre espiritual das grandes almas. Vê-lo traz júbilo a todos os que têm olhos, pois ele é a verdadeira beleza do universo. De fato, sua forma pessoal é o refúgio desejado pela deusa da fortuna. Agora, todas as auroras de minha vida tornaram-se auspiciosas. Então descerei logo de minha quadriga e prostrar-me-ei aos pés de lótus de Krishna e Balarama, as supremas personalidades de Deus. São deles os mesmos pés que eminentes yogis místicos que lutam pela autorrealização trazem em suas mentes. Oferecerei também minhas reverências aos vaqueirinhos amigos do Senhor Krishna e a todos os outros residentes de Vrindavana. E quando eu estiver prostrado a seus pés, o Senhor Krishna onipotente colocará sua mão de lótus sobre minha cabeça. Para aqueles que buscam refúgio nele, porque estão muito perturbados pela poderosa serpente do tempo, aquela mão afasta todo o temor. Vou ler de novo, Bima, eu embananei aqui. E quando eu estiver prostrado a seus pés, o Senhor onipotente colocará sua mão de lótus sobre minha cabeça para aqueles que buscam refúgio nele, porque estão muito perturbados pela poderosa serpente do tempo. Aquela mão afasta todo o temor. Por oferecerem caridade a essa mão de lótus, Purandara e Bali ganharam a posição de Indra, o rei dos céus. E durante os agradáveis passatempos da dança eterna do amor, quando o Senhor Krishna enxugou o suor das vaqueirinhas e eliminou-lhes a fadiga, o contato com os rostos delas tornou aquela mão tão perfumada quanto uma flor aromática. Os Puranas chamam de Sogandhika o lótus encontrado no lago Manasa Sarovara. A mão de lótus do Senhor Krishna adquiriu a fragrância desta flor por entrar em contato com os belos rostos das vaqueirinhas. Este incidente específico que ocorreu durante a dança eterna do amor está descrito no 33º capítulo do 10º canto. O Senhor Krishna infalível não me considerará um inimigo, ainda que Kansa tenha me enviado para cá como seu mensageiro. Quase engasguei. Que camelo, que... tá louco, não pode nem tomar água.
afinal o Senhor... Tá, vou ler de novo. O Senhor Krishna infalível não me considerará um inimigo, ainda que Kansa tenha me enviado para cá como seu mensageiro. Afinal, o Senhor Krishna onisciente é o verdadeiro conhecedor do campo deste corpo material, e com sua visão perfeita ele testemunha, tanto externa quanto internamente, todos os esforços do coração da alma condicionada. Sendo onisciente, o Senhor Krishna sabia que Akrura era apenas externamente amigo de Kansa. Internamente ele era um devoto eterno do Senhor Krishna. Enquanto eu estiver fixo de mãos postas, prostrado em reverências a seus pés, ele então lançará sobre mim o seu afetuoso olhar sorridente. Dessa maneira toda a minha contaminação logo se dissipará e abandonarei todas as dúvidas e sentirei a mais intensa bem-aventurança. Reconhecendo-me como o amigo íntimo e parente, Krishna me abraçará com seus braços poderosos, santificando, no mesmo instante, o meu corpo e reduzindo a nada todo o meu cativeiro material que é decorrente das atividades fruitivas. Depois de ser abraçado pelo famosíssimo Senhor Krishna, ficarei humildemente postado diante dele com a cabeça inclinada e de mãos postas, e ele me dirá: meu querido Akrura, nesse exato momento estará cumprido o propósito de minha vida. De fato, a vida de qualquer um a quem a suprema personalidade de Deus deixa de reconhecer é apenas digna de piedade. O Senhor Supremo Krishna não tem favorito, nem amigo mais querido, tampouco considera alguém indesejável, desprezível ou digno de ser negligenciado. Ainda assim, ele corresponde amorosamente a seus devotos da mesma maneira que eles o adorem, assim como as árvores celestiais satisfazem os desejos de quem quer que delas se aproxime. O Senhor Krishna diz algo semelhante no Bhagavad Gita 9.29. Samoham sarvabhuteshu namedveshyo istina priya jebhajanti tumam bhaktya maiteteshu chapiyaham. Em português, não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém, sou igual com todos, porém todo aquele que me preste serviço com devoção é um amigo, está em mim, e eu também sou seu amigo. Igualmente, o Senhor Krishna Chaitanya era tão duro como um raio para aqueles que o invejavam, e tão suave como uma flor para aqueles que compreendiam a sua missão divina. E então, enquanto eu ainda estiver postado com a cabeça inclinada, o principal dos Yadus, Krishna, o irmão mais velho do Senhor... Embananei tudo aqui, Bimala, vou ler de novo. Está falando do Senhor Balarama. E então... tem vírgula, tropecei na vírgula. E então, enquanto eu ainda estiver postado com a cabeça inclinada, o principal dos Yadus, o irmão mais velho do Senhor Krishna, segurará minhas mãos postas, e após abraçar-me, conduzir-me-á à sua casa. Lá ele me honrará com todos os artigos do ritual de boas-vindas e me perguntará como Kansa tem tratado os membros de sua família. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, enquanto o filho de Swapalka, viajando pela estrada, meditava assim profundamente sobre Krishna, ele chegou a Gokula quando o sol começava a se pôr. Srila Sridhara Swami comenta que, embora Akrura nem notasse a estrada por estar absorto em profunda meditação sobre o Senhor Krishna, mesmo assim ele chegou a Gokula em sua quadriga. No pasto das vacas, Akrura viu as pegadas daqueles pés cuja poeira pura os governantes de todos os planetas do universo carregam em suas coroas. Aquelas pegadas do Senhor Krishna que se distinguem por marcas tais como o lótus, a cevada e o aguilhão para tanger elefantes, tornavam o solo maravilhosamente belo. Cada vez mais comovido pelo êxtase de ver as pegadas do Senhor Krishna,
com os pelos arrepiados por causa de seu amor puro e os olhos cheios de lágrimas, Akrura saltou da quadriga e começou a rolar entre aquelas pegadas, exclamando: "Ah, esta é a poeira dos pés de lótus do meu Senhor." Posso continuar? Tá. A própria meta da vida de todos os seres corporificados é este êxtase que Akrura experimentou quando, ao receber a ordem de... Já embananei tudo aqui, Bimala. Vamos ler de novo isso aqui no próximo programa, que é uma sequência. Pode ser? Muito obrigado, hein? Está muito boazinha hoje. Então, página 794, tá bom? É canto 10, capítulo 38, verso 26. Para quem está acompanhando no PDF. Página 794, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse néctar, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado então. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, estou entortando a tela, trocando óculos. Tá, Bímola, o tempo e a maré não esperam por ninguém. E nem você espera eu fazer as coisas aqui. Página 401, tá aqui, ó. Ah, no começo dela, tá. Pensei que você estava economizando mais letra. Ah, não é fácil não, viu? Paramos onde, hein? Aqui. Posso continuar? Sim, foi algo inesperado, disse Prabhupada. Eu estava desesperançado, mas Krishna disse, aqui estou eu, leve-me. E Srila Prabhupada pensou no Bhaktivedanta Manor, o templo. Aquele gramado em frente ao meu quarto é magnífico, disse ele. Acho que esta é a hora de ir. Madhuduisha voltou e Gaurasundara também, e as crianças perdidas apareceram. Ah tá, Madhuduisha voltou e Gaurasundara também. As crianças perdidas apareceram. Estes são bons sinais. Enquanto ele continuava a falar, a sua voz, que a princípio soara baixa e fraca, ganhava força. Pode ser que haja erros, disse ele, referindo-se à queda de alguns de seus discípulos.
Mas pode-se retificar isto? Tenham todo cuidado para não cometerem erros. Krishna jamais se esquece de quem lhe presta algum serviço. O Senhor também nunca se esquece, Prabhupada, disse Tamal Krishna. Como posso esquecer? Todos vocês me ajudaram a cumprir a missão do Senhor Krishna Chaitanya e de meu mestre espiritual. Sempre oro a Krishna para lhes dar força. Sou insignificante, não posso fazer nada, mas oro a Krishna para dar-lhes força. Prabhupada recordou como, após instalar as formas de Deus na Austrália, ele pensara: esses demônios, comedores de carne, o que farão eles com essas formas de Deus? Então, da próxima vez que ele foi lá, percebeu que a adoração estava indo bem. Tentem fazer tudo da melhor maneira possível, disse ele, que Krishna os ajudará. Tudo o que fiz, filo com base neste princípio. Procurei colocar em prática da melhor maneira possível tudo o que meu mestre espiritual me ensinou. Srila Prabhupada continuou falando, levado por ondas de emoção transcendental e carregando consigo seus discípulos amorosos. Quando eu vou aos Estados Unidos, disse ele, sinto-me à vontade, especialmente em Los Angeles e Nova York. Ao mencionar Nova York, ele passou a se lembrar de seus primeiros dias lá. Eu era como um moleque de rua, disse ele. Eu ia daqui para ali, conhecendo os pontos da cidade. Eu estava na cidade de Nova York, mas certa manhã vi que todos os muros estavam pintados de brancos. Como ficaram brancos? Quem pintou-os de branco? E aí pensei, desci ao térreo e havia muita neve. Saí de guarda-chuva e comprei um pacote de leite sob a neve. Naquela época eu morava num calabouço. Ele não pegava claridade, mas eu não me importava. Não me importava com nenhuma dificuldade, eu só queria pregar. Às vezes as pessoas tocavam em mim, os rapazes do Boveri, por exemplo, mas ninguém era hostil. Todos eram amigáveis. Mesmo os vagabundos, quando eu entrava no meu prédio em Nova York, os vagabundos levantavam-se de onde estavam deitados e deixavam-me passar. Eu não podia entender a diferença entre amigos e inimigos. Prabhupada disse que um amigo seu ficara chocado ao ouvir dizer que ele estava mudando para o Boveri. Oh, Swamiji, dissera o seu amigo, o senhor mudou para o Boveri. É um lugar horrível. Passei por muitos perigos, prosseguiu Prabhupada. Todavia, não me dava conta disso. Eis um perigo. Onde quer que eu fosse, pensava, este é o meu lar. E Srila Prabhupada recordou-se de detalhes ocasionais de seus primeiros esforços na pregação na 2ª Avenida 26. Eu estava trabalhando arduamente, disse ele. Dava aulas às 7 da manhã e às 7 da noite. Cozinhava e distribuía Krishna Prasada a qualquer pessoa que viesse. Lembra-se, Swatswarupa, você trazia algumas mangas e outras frutas. Você vinha todos os dias. Aqueles dias se passaram. Agora sinto-me feliz lembrando-me daqueles dias. Lembra-se daquele rapaz chamado Striyadisha? Ele comia tantos pães, nunca ficava satisfeito. Toda vez que ele pedia mais, eu dava-lhe 4 pães de uma vez. E Kirtanananda, Achyutananda, 75 pessoas compareciam aos banquetes de domingo. Prabhupada recordou-se do primeiro templo de São Francisco, do primeiro templo de Los Angeles, da ida para Seattle, do incentivo a Gaura Sundara para que ele fosse ao Havaí, de ter recebido uma carta de Govinda Das do Havaí, em que ele dizia que chegara à estação da manga, exceto que quando Prabhupada foi lá, era a estação do rato, e toda noite os ratos corriam pelo forro. Esta consciência de Deus, Krishna, é uma vida nova, disse Prabhupada. Não há dúvida quanto a isto. Seus pensamentos voltaram-se para a viagem que se aproximava e ele disse que poderia dormir atravessado em 3 assentos do avião.
mas advertiu os devotos que não deixassem que ele fosse raptado quando chegasse aos Estados Unidos. Antes ele ponderara que talvez Krishna o estivesse impedindo de ir para o Ocidente, para que ele não fosse perturbado pelos demônios. Mas agora ele iria de qualquer jeito. Prabhupada estava pronto para partir, mas os atrasos e ansiedades persistiam. Balavanta voltou de Calcutá, mas Srila Prabhupada não ficou satisfeito ao vê-lo. Por que reclamou ele, voltara sem Abhirama? E Balavanta disse que desejava estar com Srila Prabhupada e achou que Abhirama podia tomar as últimas providências para conseguir o cartão verde. Prabhupada repreendeu Balavanta, dizendo que era melhor servir ao mestre espiritual do que estar com ele. Então Tamal Krishna partiu para Delhi a fim de providenciar as passagens. Quando Srila Prabhupada ouviu dizer 2 dias mais tarde que poderia haver um atraso de vários dias antes que Tamal Krishna e os outros americanos do grupo pudessem deixar a Índia, ele disse que podia partir imediatamente sem eles, levando Shrutakirti como seu servo. Aí Prabhupada ouviu falar de uma greve no aeroporto de Londres, e na noite anterior ao dia de sua partida, sua saúde piorou. Muitos devotos insistiram para que ele não fosse, porém, para o espanto de todos, as passagens e o passaporte chegara e à meia-noite de 28 de agosto, após 6 meses de permanência em Vrindavana, Srila Prabhupada e seu grupo partiram do portão dianteiro do templo Krishna Balarama Mandir e rumaram para Delhi numa caravana de carros. Prabhupada já estava para partir quando Bisan Chandra Seti, um amigo de Prabhupada em Vrindavana, viera fazer o seu protesto. Não será bom se algo acontecer e o Senhor deixar o corpo em outro lugar que não seja Vrindavana. E Prabhupada disse ao Senhor Seti que não era fácil para ele recusar o pedido de seus discípulos, pois estes o amavam muito. Se a viagem se tornasse difícil demais, disse ele voltaria imediatamente. Disse ainda ao Senhor Seti que simplesmente dependia de Deus, Krishna. Prabhupada fez a viagem de carro deitado num colchão no assento traseiro e após 2 horas de carro por estradas bastante danificadas pela enchente, eles chegaram ao aeroporto de Delhi e Srila Prabhupada aguardou no carro. Como fazia calor aquela manhã, os devotos abriram as portas do automóvel. Bhavananda Goswami, que acabara de ser libertado da cadeia na Bengala, chegará a tempo de ver Srila Prabhupada. Bhavananda aproximou-se do carro e colocou a sua cabeça aos pés de Prabhupada. Como está? Perguntou Prabhupada, e Bhavananda relatou que tudo estava melhorando em Mayapur. Todos os santos e cidadãos locais estavam agora do lado da ISKCON Hare Krishna, contra os desordeiros que haviam atacado o templo. Srila Prabhupada foi locomovido para uma sala de espera do aeroporto antes de passar pelas formalidades da alfândega. Cerca de 10 devotos estavam lá para despedir-se dele e de seu grupo de 4 devotos, Tamal Krishna, Upendra, Pradyumna e Arundhati, esposa de Pradyumna. Srila Prabhupada sentou-se ereto na poltrona do aeroporto, dedilhando em voz baixa as contas de seu rosário, e os seus pés descalços, descansando em suas sandálias, estavam levemente inchados, assim como suas mãos. Ele olhou para ver quem estava presente e acenou levemente para cada discípulo em sinal de reconhecimento. Os devotos sentiram que Srila Prabhupada não precisava falar. O simples fato de estar com ele era maravilhoso e plenamente satisfatório. Ele já lhes havia falado tudo e dera-se todo em seus livros de muitas outras maneiras. Assim eles cantaram Hare Krishna e olharam amorosamente para ele até o último momento, quando ele foi de cadeira de rodas para o avião. Durante o longo voo, Srila Prabhupada permaneceu solene. Seus servos não tinham como aliviar a difícil situação.
como poderiam ter feito em Vrindavana, e a fumaça de cigarro, as conversas em voz alta e as risadas embriagadas o cercavam por todos os lados. A despeito de sua preocupação, Tamal Krishna não sabia o que fazer para Srila Prabhupada, ou o que perguntar-lhe. Era comum Srila Prabhupada expressar uma antipatia por conversas com perguntas do tipo: como o senhor está se sentindo? Os servos de Prabhupada sabiam que não podiam compreender inteiramente o pensamento de seu mestre espiritual, e as escrituras também advertiam que ninguém devia tentar compreender a mente de um devoto de Deus. Mas eles sabiam que o serviço deles era aliviá-lo, proporcionando-lhe tranquilidade, ajudando-o a banhar-se e vestir-se, ou levando-o para o templo para ter a audiência das deidades Krishna e Balarama. No entanto, agora eles não sabiam o que fazer para realizar qualquer destas tarefas. Agora, mais do que nunca, Srila Prabhupada estava nas mãos de Deus, Krishna. No início daquele ano em Bhubaneswar, ele dissera que seus discípulos, embora desejosos de ajudar, não poderiam mudar a situação se ele fosse incomodado pela velhice. E chegara a dar o exemplo de que, mesmo que estivesse em seus opulentos aposentos no Bhaktivedanta Manor, o templo, aquilo não queria dizer que ele não estaria sujeito a inconvenientes. Mas Tamal Krishna, sendo muito sensível aos desejos de Prabhupada e experiente em servi-lo, aproximou-se diversas vezes de seu mestre espiritual e falou com ele. Srila Prabhupada, disse ele, quando o Senhor chegar a Londres, os devotos ficarão muito satisfeitos de poderem estar com o Senhor. Sim, replicou Srila Prabhupada, é bom que estejamos indo para lá. Afora isso, Srila Prabhupada ficava a maior parte do tempo calado, meditando em Deus, Krishna, e em sua missão de levar o amor por Deus, Krishna Prema, ao mundo inteiro. O voo transcorreu de maneira incomumente exaustiva e penosa. Quando aterrissou em Roma, o avião demorou 4 horas para decolar de novo, e Srila Prabhupada teve que esperar no saguão do aeroporto. Quando finalmente aproximaram-se do aeroporto de Londres, o capitão anunciou que eles ainda não podiam aterrissar devido à greve, de modo que eles continuaram circulando a área por horas a fio. Por fim, 20 horas depois de sair de Delhi, o avião aterrissou no aeroporto Hyatt Row, ou coisa parecida. Os funcionários da alfândega e da imigração e a equipe de base da British Airways permitiram que Srila Prabhupada, em uma cadeira de rodas, passasse rapidamente por todas as formalidades. E logo ele se viu rodeado por uma multidão de discípulos entusiásticos e então sentado num Rolls Royce branco rumo ao Bhaktivedanta Manor, o templo Hare Krishna. O aeroporto de Londres e as movimentadas autopistas que conduzem à cidade formam, sem dúvida, um grande contraste com a paz e a espiritualidade de Vrindavana. Mas, para Srila Prabhupada, não era incomum deixar de repente... Posso continuar? Mas, para Srila Prabhupada, não era incomum deixar de repente o clima e a cultura transcendental da Índia para voar para o Ocidente. Ele estivera fazendo isso, indo do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, de uma nação para outra, para as terras gélidas, para os trópicos, para as cidades, para as florestas, misturando-se com pessoas brancas, negras e orientais, num ritmo quase constante por anos a fio. Não se tratava de um mestre hindu de aldeia, de repente assustado ao ver centenas de automóveis apostando corrida na autopista, ou ao ver a fumaça das fábricas, ou os arranha-céus, ou a raça dos comedores de carne semelhantes a ratos cegos. Não havia problemas de choque cultural para Srila Prabhupada. Vamos parar aqui então. Página 406. Mas houve um choque para os seus discípulos.
Que choque? Você mandou parar, Bímola? Tá, vamos parar aqui. No próximo programa você vai saber qual é esse choque aqui. 406, mas houve um choque para os seus discípulos de Londres. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Sri Chaitanya Charitamrita. É o terceiro link, coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.